Olá, estou com vocês aqui em mais uma aula da Mulher Antifrágil, né? E eu quero agradecer você que está comigo aí no YouTube, nos nossos canais, e quero te fazer um convite antes de qualquer coisa, que você se inscreva no meu canal, que você ative o sininho e você vai assistir, vai comentar. Hoje eu vou falar sobre atitudes. Quais são as atitudes? Por que a atitude é tão importante na vida de uma mulher, de homem, para ser antifrágil, né? Lógico que eu falo de mulher, mas aquilo que eu sempre falei para vocês. O meu conteúdo dá para falar para homem também. Então, fica ligadinho aí, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, Priscila Rodovalho Cunha, meu Instagram, meu Facebook, onde meu material é colocado, onde você vai poder ver todas as aulas, nuggets, tudo que a gente coloca para você. É bem legal e tem bastante conteúdo, tá bom? Então, voltando aqui, como eu disse para vocês, mais uma aula da Mulher Antifrágil, toda semana, 11 horas da manhã, nós temos aula da Mulher Antifrágil. Ela sobe no canal do YouTube como estreia, nós gravamos elas não são ao vivo, tá? Mas o importante é que tem um conteúdo novo para você assistir toda semana. E hoje eu quero falar com você sobre a importância das nossas atitudes. Eu vou falar um pouquinho sobre atitude. Quando você fala sobre atitude, né, a gente pensa o quê? Atitude é aquilo que eu tenho quando alguma coisa acontece, né? E eu falo que algumas coisas, elas influenciam as nossas atitudes, né? E nós temos que entender qual é a importância de uma atitude. O que uma atitude pode fazer na vida de uma pessoa. E eu acredito fielmente, fazendo os meus estudos, que a atitude ela é importante, mas ela está agregada a outras coisas. Eu vou falar isso aqui para vocês. Mas é muito importante você entender que a atitude ela depende de alguns fatores. E a atitude, ela te leva para cima ou ela te leva para um barranco. A atitude te leva a você conquistar o teu sonho, ter sucesso, ou a sua atitude pode fazer com que você perca tudo que você tem. Por quê? Por causa que uma atitude errada, uma atitude sua errada lasca tudo, já era. Então vamos lá? Temos que entender que a nossa atitude ela é muito importante e pode ser decisiva em muitos momentos das nossas vidas, como eu acabei de dizer para você. Exemplo, você tem, às vezes você recebe uma notícia ruim, né? Às vezes você não está legal e você precisa trabalhar, você precisa terminar um projeto, ou você tem que ter uma conversa com o seu marido, com teus filhos, e você não está legal, alguma coisa te deixa angustiado. E a atitude que você vai ter com essa pessoa, com essa reunião que você vai ter, que seja com seu marido, com teus filhos, ou na tua empresa, ou com pessoas, você vai fechar um negócio, é uma grande oportunidade. A atitude que você vai ter ali naquele momento, ela pode ser decisiva na tua vida. E é isso que eu quero falar com você hoje. As pessoas, elas acham que elas se preocupam com o ambiente, elas se preocupam, eu vou estudar, eu vou me formar, eu vou ter currículo, eu vou ter dinheiro, eu vou ter poder, eu vou ter tudo. Mas elas esquecem que a atitude ela é essencial. Você pode ter tudo, mas pode ter a atitude errada. E se você tem a atitude errada, no momento certo, você pode perder tudo. Então a atitude ela é algo que é muito importante e decisivo nas nossas vidas, né? Só que aí foi o que eu falei para vocês. A atitude ela não é tudo. Tá? Eu não posso chegar para você e falar assim, a atitude é ser responsável por tudo na tua vida, a atitude é responsável por você ter sucesso, a atitude é responsável por você ter um bom casamento, para você ter um bom relacionamento com teus filhos, a atitude é responsável por você ter sucesso profissional, sucesso no teu ministério, sucesso emocional. Não, ela não é tudo. Nenhuma atitude é suficiente forte para compensar a falta de habilidade. Olha que forte. Quer dizer, não é só atitude. A atitude, ela também é importante, mas ela também necessita da habilidade da pessoa, né? Então, uma boa atitude faz alguma diferença? Completamente.
totalmente. No caso, você tem habilidades, né? E a habilidade, se você tem a habilidade e você tem a atitude certa, vai fazer diferença na tua vida, sim. E vai fazer muita, muita diferença. Você pode alcançar voos que você nunca imaginou, você pode alcançar lugares que você nunca imaginou, se você juntar a tua habilidade com a sua atitude. Porque, às vezes, eu vejo pessoas que têm tudo, têm grana, são formados, trabalham. Se você olhar para eles, a vida é perfeita. Mas são pessoas que não conseguem conquistar nada. Se você conversar com elas, elas são infelizes. Por quê? Porque elas vêm tendo atitudes muito ruins com elas mesmas. E isso faz com que a pessoa, em vez de ela ter o sucesso, ela fique estagnada ou tenha, né, desbanque no barranco, né? Ela cai no barranco e não consegue voltar, não consegue subir mais. William Clement Stone, um empresário filantropo e autor, afirma, eu gosto muito de ler algumas coisas de algumas outras pessoas que acrescenta muito no nosso conteúdo. Ele diz o seguinte: há uma pequena diferença nas pessoas, mas essa pequena diferença tem grandes efeitos. Essa pequena diferença chama-se atitude. A grande diferença é se essa atitude é positiva ou negativa. Então, o que ele está querendo dizer? Que existem diferenças entre eu e você. Você está me assistindo aqui. Eu posso estar passando por uma situação e eu vou ter uma atitude em relação a essa situação. E você vai ter outra. Completamente diferente de mim, porque você não é a Priscila. Porque eu penso diferente de você, porque eu tenho sentimentos diferentes do seu e eu vou, consequentemente, ter atitudes diferentes da sua. E ele diz assim: mas essa pequena diferença tem grandes efeitos. A grande diferença é se essa atitude é positiva ou negativa. Então, a grande diferença entre eu e você é a atitude que eu tenho. Eu posso estar passando a mesma situação que você passa no teu casamento, com a tua vida profissional, com o relacionamento com os teus filhos. Mas a grande diferença entre eu e você é a atitude que eu vou ter. Qual é a atitude que eu vou ter? E, gente, eu vou falar para vocês, são nos grandes momentos mais difíceis, são nos grandes desafios, são nos momentos mais difíceis da nossa vida em que nós precisamos ter as atitudes corretas. Sempre a atitude correta, ela é muito importante, ela faz um diferencial muito grande na tua vida. E eu falo para você que eu fui uma pessoa que eu já tive muitas atitudes erradas. Eu sempre quis dar muito certo na vida, é uma coisa que eu sempre falei para vocês. Eu sou uma pessoa muito decidida, né? Quando eu me tornei líder, quando eu me tornei pastora, quando eu fiz as minhas faculdades, eu sou formada em 2 faculdades, mas eu sempre, algo dentro de mim sempre quis assim, eu quero dar certo, eu vou dar certo. Eu vou dar certo no meu casamento, eu vou dar certo no relacionamento com os meus filhos, eu vou dar certo na minha profissão. Quando eu vi que eu não queria mais odontologia, o que acontece muitas vezes? As pessoas, elas, em vez delas irem e se resolverem, ir atrás do sonho delas, elas têm uma péssima atitude. O que elas fazem? Começam a murmurar. A odontologia, ela não dá grana para mim. O meu consultório está muito vazio. Sabe, tipo, você não conquista aquilo que você sempre sonhou, e você, em vez de ter a atitude certa, qual que é a atitude certa? Para mim, a atitude certa foi botar um ponto final. Quando eu vi que eu não ia render como odontóloga, que eu não amava aquela profissão, que eu achava um saco, que não era aquilo que eu queria, e eu tinha condições de fazer uma faculdade, eu não titubeei, eu não pensei em 2 vezes. Eu falei, vou fazer um vestibular. Eu prestei vestibular e passei e aproveitei alguns créditos e fui embora atrás da minha realização profissional. Isso é ter uma atitude. O problema é que muitas pessoas, elas não têm atitudes. Elas ficam choramingando. Porque a odontologia é muito difícil. Porque a vida foi muito ruim para mim, eu não tenho dentista na minha família, ninguém me deu nada. Porque tá tudo dando errado. Porque os meus clientes marcam, mas aí na última hora os pacientes desmarcam. A coisa mais normal do mundo é você
tá com a sua agenda lotada e você vai atender, você sai de casa para o consultório, chega lá, dos 8 pacientes que você tem, só 2 vão. É super normal. As pessoas desmarcam. E você tendo atitudes negativas o tempo todo. Sabe? E a mulher antifrágil, que eu tenho falado aqui nas nossas aulas, é que o antifrágil, ele tem uma atitude diferente. A grande sacada do antifrágil é que ele se quebra, ele passa pelo momento difícil, ele tem aquele momento de dor, ele tem um momento que ele está estilhaçado no chão, mas ele tem a atitude correta. Ele fala, pode estar acontecendo o fim do mundo, lá fora está tudo dando errado, mas se eu mudar a minha atitude devagar, eu vou reconstruir. E é isso que eu quero conversar com você hoje, né? Eu quero mostrar hoje para você que a sua atitude é que faz a grande diferença na sua vida. A sua atitude, e eu não terminei de contar. Então, a atitude fez muita diferença na minha vida. Eu já falei para vocês que eu sou muito pessimista, eu reclamava muito, eu murmurava muito. E se você falar para mim, eu já mudei muito, muito. Quem me conhece sabe o tanto que eu já mudei. O tanto que eu me estiquei. E esses dias eu me peguei passando uma situação em que eu fui falar com Deus e falei assim, Senhor, eu já mudei tanto. Meu Deus. Minha vontade agora é falar assim, não consigo mais. E aí o Espírito Santo falou comigo, muito claro, você precisa ter a atitude certa novamente agora. Porque a vontade era de não ter atitude nenhuma, sabe? Ficar meio na inércia, cansado, meu Deus, meu Deus. Mas eu tive forças e eu falei, Senhor, agora eu preciso tomar uma decisão. Como eu vou agir nesse momento? Eu vou agir na emoção? Porque quando você age na emoção, você não consegue ter a atitude certa. Quando você... O meu pai fala muito uma coisa quando nas palestras que ele dá, não se toma decisão na crise. Não se toma decisão na crise. Então, no momento de crise que você está vivendo, seja reflexivo, pensa, às vezes 2, 3 dias, uma semana para tomar uma atitude, mas tome a atitude correta. É uma atitude que vai te impulsionar, uma atitude que vai trazer benefícios ao seu favor. E eu quero te ajudar a fazer você entender de onde vem a sua atitude e o que ela pode e o que ela não pode fazer por você. E como você pode fazer dela uma grande qualidade nas nossas vidas. Quero fazer também você entender em como lidar com 5 grandes obstáculos. Existem 5 grandes obstáculos que todos nós enfrentamos, que eu enfrento e que você enfrenta, que é o desânimo, a mudança, problemas, medo e fracasso. Então vamos repetir? Todos nós enfrentamos 5 obstáculos, que é desânimo, que é mudança, que é problema, que é medo, que é fracasso. Esses 5 obstáculos podem nos impedir de ter a atitude certa, E eu quero ler algo para vocês aqui, uma coisa que eu anotei, que eu peguei, fazendo os meus estudos. A atitude ela pode ser assim. É o homem de vanguarda que está dentro de você. Suas raízes ficam no interior, mas seu fruto é exterior. Olha só. É sua melhor amiga ou sua pior inimiga. É mais honesta e consciente a seu respeito do que suas próprias palavras. É sua visão externa com base em suas experiências do passado. É o que aproxima as pessoas de você ou afasta as pessoas de você. Nunca está satisfeita até que seja expressa. É a biblioteca do teu passado, é a porta-voz do teu presente, é o profeta do teu futuro. Muito forte, né? Olha, eu achei isso aqui tão fantástico, eu não consegui, autor desconhecido, tá? Mas ele coloca isso aqui e é tão verdadeiro, É o homem da vanguarda que está dentro de você, quer dizer, está dentro de nós, As suas raízes ficam no exterior, mas o seu fruto é exterior. Sabe por quê? Porque quando a gente mostra, a nossa atitude ela vem para o exterior. Então, às vezes você fala assim, não, eu vou conseguir, não, eu sou isso, não, eu sou assado, não, porque fulano, não, porque ciclano, não, porque eu vou ter. Só que na hora de eu sou paciente, não, eu sou amoroso, não, eu sou companheiro.
eu sou isso, eu sou aquilo. Mas na hora de você colocar a sua atitude em prática, você não consegue. Por quê? Porque a nossa atitude, ela se mostra pelo fruto, né? É mais honesta e consistente a seu respeito do que suas próprias palavras. Não adianta ficar falando, gente. A atitude fala mais do que a atitude é mais importante do que milhões de palavras. Por isso que esses dias eu estava conversando com meu esposo e eu questionei algumas coisas com ele, falei, você não está agindo, você tinha que agir. E ele falou assim, nesse momento agora não adianta eu agir. Nesse momento aqui o que vai te dar segurança são as minhas atitudes. Ficar falando para você aqui agora não vai mudar nada, porque eu posso falar coisas lindas, eu posso falar tudo que você quer ouvir, mas se lá no meu interior, se realmente não tiver uma nova atitude minha, isso é muito forte. Eu fiquei pensando nisso, porque às vezes pra gente é mais fácil as pessoas falarem o que a gente quer ouvir. E as pessoas falam o que a gente quer ouvir até para não ter problema, mas as atitudes delas não batem com o que elas falam. Eu como psicóloga, falo muito isso para os pais. Tome muito cuidado com o que você fala e como você age, as suas atitudes. Isso forma crianças esquizofrênicas. Crianças que os pais falam algo, mas vivem um outro tipo de vida, vivem uma vida completamente diferente. Isso é muito, muito sério, né? E aí eu vou falar com vocês agora um pouquinho, acho que não vou conseguir falar numa aula inteira, mas eu vou fazer 2 aulas, porque esse assunto é super extenso, de onde vem a minha atitude, né? As pessoas falam assim, tá, atitude é importante, atitude é isso, atitude é aquilo, mas da onde vem a nossa atitude, né? A nossa atitude vem de quem nós somos, quem você é, da nossa personalidade, tá? Eu vou dar para vocês alguns pontos falando exatamente, destrinchando isso. Nós somos muito diferentes uns dos outros. Cada pessoa nasce um ser único. Tanto que se você pegar a minha digital, os meninos que estão aqui gravando comigo hoje, eles cada um tem a sua digital. Até irmãos gêmeos que nascem univitelinos na mesma hora, da mesma placenta. Cada um é um ser único. Cada um, eles não vão ter a mesma atitude, eles não têm a mesma digital, né? Todos somos tão diferentes quanto são as nossas impressões digitais, né? Isso se aplica até, como eu disse para você, até irmãos dos mesmos pais, criados na mesma família. Gêmeo, gente, é muito doido. Eu tenho 2 irmãos, eu sou a mais velha, tenho um irmão do meio, homem, e uma irmã mais nova. E é muito engraçado que às vezes eu vejo eles tendo algumas atitudes e aí as pessoas falam, algumas pessoas já falaram, o Lucas já falou, vocês foram criados dentro da mesma casa, pelo mesmo pai, pela mesma mãe, mas cada um de vocês tem uma atitude diferente em relação a certos assuntos. E é verdade, eu lido diferente deles em todos os aspectos. Às vezes a gente tem as mesmas pensamentos, as mesmas ideias, mas na hora de agir, cada um age de uma maneira diferente, porque eu sou Priscila, a Ana Lia e é o Samuel. E às vezes muitas pessoas elas acham que elas têm que vão sempre ter a mesma atitude por ter nascido na mesma casa. E não é. Não importa se você nasceu na mesma casa, se você tem um irmão, se seu irmão tinha que pensar como você. Ele não vai pensar como você, porque ele é um ser único, você é um ser único. Cada um tem o seu modo de pensar, o seu modo de agir, a sua atitude. Nós somos criados na mesma família, podemos ser gêmeos idênticos, mas cada um tem a sua personalidade. Deus é tão perfeito que Ele fez cada pessoa ter a sua personalidade. Não tem 2 pessoas iguais no mundo, nem gêmeos. Isso é fantástico. Então quer dizer que nós somos milhões de bilhões de pessoas nesse universo, cada um sendo de um jeito, cada um com a sua peculiaridade, cada um com a sua maneira de agir, com a maneira de pensar, com uma cor. Podemos até ter a mesma cor de cabelo, ter o mesmo modo de conversar, de falar, de se vestir, mas não no mesmo modo de agir, nas atitudes, né? Nossa personalidade, nosso jeitão natural impacta a nossa atitude.
Então vamos lá, pessoas muito tímidas. A personalidade dela ela é tímida, vai impactar a atitude dela. Pessoas medrosas vão ter um impacto na sua atitude. Pessoas proativas vão ter outro impacto na sua atitude. Pessoas falantes, comunicativas, vão ter outro impacto na sua atitude. Então, a personalidade, ela é muito importante na atitude que a pessoa tem. Você pode estar me perguntando aí, então quer dizer que a minha personalidade então define a minha atitude? Pode definir. Quem vai decidir isso é você. Eu sou uma pessoa tímida e que a minha personalidade hoje, muitas coisas eu ajo diferente da minha personalidade. Às vezes está lá, um manual, pessoas tímidas devem agir assim. Eu não sigo mais esse manual porque eu me reinventei. Às vezes as pessoas falam assim, quem é sanguíneo, quem é colérico, quem é melancólico vai agir assim, 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 assado. E pode até ser, mas não tem como ter um manual. Porque com o passar do tempo, as pessoas elas vão se readequando, né? Então, isso não quer dizer que você esteja preso à sua personalidade, tá? Você não está preso à sua personalidade, mas a sua atitude certamente sofre impacto pela sua personalidade. Isso é muito importante. Então, você não precisa ficar preso. Eu sou assim porque eu nasci tímido. Porque a minha personalidade é Y, então por isso que eu ajo assim. Não. Ela te influencia, mas ela não é o fim. Você decide se você vai deixar com que essa personalidade dirija as suas atitudes ou não. Quem é antifrágil, tanto o homem quanto a mulher, não é dirigido pela tua personalidade. A personalidade pode ser a mais difícil, mas você está disposto a mudar. Isso é uma grande característica de quem é antifrágil, ok? 2, uma outra coisa que influencia muito a atitude, ambiente. Para mim, isso aqui é de umas coisas mais importantes. O ambiente ao qual você foi exposto, enquanto você crescia, definitivamente tem um impacto sobre a sua atitude. Gente, isso aqui é tão sério, é tão sério. Às vezes você cresce num ambiente, eu já falei sobre isso em outras aulas, você cresce num ambiente onde você ouvindo vozes, você não presta, você não vai ser nada, você não vai ser ninguém. Você nasce num ambiente de pessoas que estão te julgando o tempo todo, que estão te coagindo o tempo todo, que estão deixando você para baixo o tempo todo. Consequentemente, se você crescer nesse ambiente, quando você se tornar um adulto, você vai se tornar um adulto que tem atitudes condizentes a esse ambiente que você cresceu a vida inteira, que você estava inserido a vida inteira, né? Então vamos lá, seus pais se divorciaram, né? É muito normal, pai divorciou, a família é cheia de divórcio. Eu tenho muitas pessoas que vêm conversar comigo que falam assim, Priscila, ou me chamam de Bispa, Bispa, eu tenho muito medo de casar, eu tenho muito medo de me entregar para alguém, de confiar num relacionamento. Aí você vai conversando com a pessoa, você descobre que é por causa do ambiente que ela foi desenvolvida. Ela passou a vida dela inteira dentro de um ambiente de medo, dentro de um ambiente de só de separação. Então ela só via aquilo, casamentos que não davam certo. Então, ela tem muito medo de se entregar, ela tem muito medo de ter um relacionamento sério, de casar. Por quê? Porque ela cresceu dentro daquele ambiente. A atitude dela vai condizer com o ambiente em que ela passou a vida inteira dela. Quando você tem filhos, você começa a observar isso mais, porque por isso que eu falo que a igreja é muito importante, é fenomenal na vida das pessoas, porque quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, eu acredito piamente, que Ele transforma a tua história. É quando você vem de um lar onde você tem certezas e convicções limitantes, mas quando você vem e o Espírito Santo dentro de você, ele muda, ele te transforma, ele faz com que você
seja uma nova criatura, você mude as suas atitudes, mude a sua maneira de pensar, mude a sua maneira de agir pela força do Espírito Santo. Por quê? Porque muda a sua mente, as suas certezas e convicções, elas não são mais aquelas em que você passou a sua vida acreditando. E quando você muda as suas convicções e certezas limitantes, o que acontece com você? Você consegue ter novas atitudes. Então, o ambiente em que você está inserido é muito importante. Então, eu vou dar uma dica para você. Se você está inserindo num ambiente pesado, num ambiente de muita discussão, de discórdia, de briga, não sei, um ambiente pesado, ruim, você precisa mudar esse ambiente. Porque se você não está tendo boas atitudes, esse ambiente está te influenciando com certeza, tá? Alguém próximo a você morre repentinamente, né? O que acontece? Você perde um ente querido. Acontece muito. Pessoas têm muita dificuldade de desenvolver, de se apegar emocionalmente a outras pessoas, por causa que elas passaram por mortes repentinas. Tem muito medo, né? Elas são extremamente, não querem ousar, elas não conseguem sair da caixinha, porque elas passaram por uma situação muito difícil, perderam um ente querido, isso provoca um trauma muito grande na pessoa, né? Você cresceu num bairro pobre, isso aqui é bem interessante. Isso pode instigá-la a ter uma atitude obstinada com relação à realização. E pode também fazer com que você desista muito rápido de tudo. Por quê? Porque estudos mostram, né, que você cresceu lá num bairro pobre, num bairro onde as pessoas não tem nada, onde tudo é difícil. Se você pegar estudos de crianças que são adotadas, isso aqui é fantástico. Famílias que adotam crianças, a mãe biológica delas é uma pessoa muito pobre, muito humilde, que não teve condição de cuidar, e por isso que ela entregou aquela criança. E aí essa criança vai para um lar completamente diferente da origem da mãe e do pai. E eu já vi muitos casos, isso é muito normal, mais do que você imagina. Essas crianças, elas não desenvolvem os hábitos que o pai biológico e a mãe biológica têm. Por quê? Por causa do ambiente que ela foi inserida. Vocês já viram aquelas pessoas que falam assim, nossa, a fulana é adotado, mas parece de verdade, porque parece que até a maneira de pensar, a maneira de agir, a fisionomia da pessoa parece com o pai adotado, né? O pai adotivo dela. E é verdade, por causa do ambiente, né? Esse ambiente em que ela foi gerada. Eu falo muito que nós temos uma igreja carente, muitas igrejas carentes, mas em Brasília em específico uma igreja na Ceilândia, onde eu e meu marido nós começamos o trabalho lá em 2007. E um dos grandes diferenciais dessa igreja é que nós lidamos com pessoas carentes, pessoas que chegavam na igreja exatamente assim, vindo de ambientes de destruição, aonde não existe mais família, não tem casamento, muitos drogados, pessoas que já fizeram assalto, pessoas que já roubaram, pessoas que não têm perspectiva de vida. E a igreja, a pessoa vem para a igreja e ela encontra uma nova perspectiva de vida. Ali na igreja, ela consegue acreditar que por mais que ela cresceu naquele ambiente negativo, aquele ambiente que trouxe dor, naquele ambiente muito pesado, ela pode sim mudar. Isso é o fantástico para mim, porque se eu pegar exemplos de pessoas que eu já ajudei ali naquela igreja na Ceilândia, eu tenho pastores hoje, pessoas que são formadas, são pais de família, que já foram presos, que ficaram 5, 6 anos na cadeia, converteram na cadeia, frequentaram a igreja e hoje transformaram completamente de vida. E eles falam, eu não acreditava que eu poderia ser um profissional, eu não acreditava que eu poderia casar, eu não acreditava que eu poderia ser feliz, porque ele cresceu num ambiente, só que ele foi retirado desse ambiente. Quando ele foi retirado desse ambiente, quando ele permitiu que o Espírito Santo entrasse dentro dele e levasse ele a reconstruir tudo dentro dele, ele conseguiu começar a ter novas atitudes. Então, gente, eu quero dizer para você algo muito importante. Não ache que porque eu nasci nessa família, porque a vida foi ruim comigo, porque eu passei por situações muito difíceis na vida. Isso não é motivo de você ter péssimas atitudes. Isso não é motivo de você não ser uma pessoa que tenha atitudes positivas, porque
as atitudes negativas, elas independem daquilo que você já passou pela tua vida, daquilo que você já sofreu na tua vida. Isso é muito, muito sério, muito importante. Então, e uma dica, né? Você quer ter filhos, né, maravilhosos, cuide do ambiente em que esses filhos vão crescer. Eu aprendi muito sendo mãe, eu tenho 2 filhos, já são adolescentes, um tem 11, outro tem 14, vai fazer 15 anos, e meus filhos hoje, eles têm segurança, meus filhos hoje têm atitudes muito positivas em relação a algumas coisas, mas foi porque foi dada uma base para eles, né? Isso, o ambiente em que eles vivem, e eu falo muito isso para eles. Quando eles têm alguma atitude ruim, sabe o que eu faço? Eu chamo eles para conversar e falo assim: olha, você não aprendeu isso aqui dentro de casa, não foi isso que eu te ensinei, você não cresceu num ambiente para você ter essa atitude. Reveja a tua atitude. Essa atitude não é uma atitude de um cristão, essa atitude não é uma atitude de um homem, de uma pessoa cristã que aprendeu diferente. Você precisa confrontar, você não pode aceitar, achar que é normal. Porque tem muitas pessoas que elas acham que é normal tudo, elas não confrontam, entendeu? Elas não confrontam. Vamos lá pro terceiro. Gente, tem tanta coisa que eu não vou conseguir dar em uma aula. Eu prometo para vocês que eu vou dar tudo, mas eu vou dar em 2 aulas. Eu já tô falando aqui há mais de meia hora, não cheguei nem no ponto 3, nós vamos pro 3 aqui agora. Vamos lá, terceiro ponto, a expressão dos outros, o que você sente. O que você sente também é importante, influencia na tua atitude. Eu falei que o ambiente era importante, mas eu acho que esse também aqui é tão importante quanto o ambiente, né? Muitas pessoas conseguem lembrar de palavras duras de um pai ou de um professor depois de anos ou décadas do ocorrido. Quem lembra? Você lembra? Palavras que marcaram, palavras de professores, palavras de amigos, palavras de pais, palavras duras, palavras que fizeram você sofrer, palavras que fizeram você chorar. Essas palavras, elas ficam lançadas lá no nosso interior. Eu falo pra você porque eu já passei por isso. Vocês sabem que eu tenho uma labuta muito grande com o inglês. E eu descobri, eu fui ler em inglês na 4ª série e riram muito de mim. Você acredita nisso? Eu lembrei esses dias disso, tenho até contar isso para o meu professor. E foi um trauma. Até hoje eu tenho eu já melhorei muito, eu faço aula de inglês online, eu vejo série em inglês, mas eu não sou fluente em inglês e eu sou travada na hora de falar por causa disso. Porque e quando essas palavras elas entram lá no nosso interior, o que acontece? Aquilo ali impregna na gente e a gente não consegue ter uma boa atitude. Por quê? Porque aquilo ali está lá dentro, lá na nossa alma, está impregnado. E quando essas coisas ficam impregnadas em nós, isso é muito ruim. Isso faz com que a gente não flua na nossa vida, sabe? As cicatrizes dessas experiências ficam nas pessoas. Então não deixe que palavras malditas, palavras ofensivas, palavras que foram lançadas por você, elas vão ser cicatrizes, mas não deixe que essas cicatrizes dominem você. Isso vai acontecer, eu não estou dizendo que não vai, mas você é maior do que isso. Você vai reverter essa situação e você vai falar assim: isso que falaram de mim não é verdade. Isso que falaram de mim não é verdade. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Existe um livro chamado Ganhando com as Pessoas, de John Maxwell. Esse é um dos meus autores preferidos, John Maxwell, que ele fala o princípio nesse livro ele fala do princípio da dor. Olha isso, gente, tanto que isso aqui é sério. Pessoas magoadas magoam pessoas e se deixam facilmente magoar por elas. E é muito normal. Pessoas magoadas magoam pessoas e se deixam facilmente magoar pessoas. Nossa, eu já conheço pessoas que são magoadas, que são ressentidas, que são pesadas. E essas pessoas que são magoadas, o que elas fazem? Elas magoam pessoas e elas se deixam ser magoadas. Em vez de elas falarem assim: eu fui magoado, mas eu vou resolver isso. Essa mágoa não vai ficar dentro de mim, eu vou levantar minha cabeça, eu não vou fazer com o outro o que fizeram comigo. Gente, você não tem que fazer com aquela pessoa o que ela fez com você, pelo contrário. Faça melhor, seja uma pessoa melhor, porque o universo vai dever isso para você.
O universo deve para você quando você tem uma boa atitude. Isso é a lei da atração. Não tem como. Então, muitas vezes as mágoas que levam as pessoas a reagir de forma exagerada são frutos de palavras negativas que ouvimos de outras pessoas. Isso é muito comum. Mais normal do que você imagina. Muitas pessoas reagem de forma negativa, têm atitudes negativas porque elas foram magoadas e elas deixaram com que essa mágoa tomasse conta do coração delas. E esse sentimento faz com que ela fale, se me magoaram, eu também vou magoar. Não importa quem seja. Se fizeram mal comigo, eu também vou fazer mal com as pessoas. E você pode fazer diferente. Sabe? Nós temos que entender que não é aquilo que fizeram com a gente que nós vamos fazer com as outras pessoas. Nós temos que ter... Porque, gente, isso ecoa para você. Ecoa para o teu casamento, ecoa para a tua vida financeira, ecoa para os teus filhos. Isso ecoa. Então... As palavras positivas têm um poder forte nas nossas vidas. Então, cuidado com as palavras que você profere para as pessoas. Eu falo muito isso. Como psicóloga, eu falo muito para os meus filhos. Eu tenho muito cuidado. Por exemplo, tem muitos pais e mães que falam, você é um burro, você é um idiota, você é uma prostituta. Cuidado com o que você fala. Sabe, você está lançando palavras malditas para pessoas que você gosta, não sei aqui, filhos, amigos, parente, mãe, pai, não sei. Mas essas palavras, elas entram. E você não gostaria de receber palavras assim. Com certeza você não gostaria. Porque a gente gosta de receber palavras de elogio, a gente gosta de ter pessoas perto da gente que só querem o nosso bem. E eu quero dizer para você que o que você sente influencia muito em qual atitude você vai ter. Influencia muito. Então, algumas palavras ditas a nós e de pessoas especiais podem mudar o curso das nossas vidas. Então, eu quero dizer para você que palavras que você fala para os outros pode mudar a vida do outro. E eu quero dizer para você que palavras que vocês receberam também, que estão impregnadas em você, se você não está tendo uma boa atitude, se você fala, meu Deus, me identifiquei com essa aula, meu Deus, essas palavras negativas estão dentro de mim, elas estão me massacrando, por isso que você identificou, então retira, fala assim, eu vou conseguir ter uma boa atitude, independente dessas palavras que foram lançadas sobre mim, isso não é verdade, eu vou ter uma atitude diferente, porque eu não vou ter com as pessoas que fizeram comigo. E eu quero dizer para você, não fique esperando o outro fazer com você. Faça porque tem que ser feito. Faça porque o universo vai te dever. Faça porque é a lei da atração. Aquilo que você emite, você atrai. Isso é muito sério, tá? E, gente, eu vou parar por aqui hoje, porque eu tenho muita coisa para falar, mas eu vou terminar na próxima aula, porque senão eu vou perder a linha de raciocínio. Eu preciso continuar. Então, olha, eu vou continuar semana que vem com essa aula sobre qual a verdadeira atitude da mulher antifrágil, como as atitudes influenciam nas nossas vidas. E eu espero você. Então, deixa eu te fazer um pedido. Você que amou essa aula, você que identificou com esse conteúdo, conhece alguém que precisa, compartilha com essa pessoa, manda para ela. O meu canal do YouTube, Priscila Rodovalho Cunha, é de graça, as aulas são de graça. Muitas pessoas me perguntam, mas é pago? Não, gente, é gratuito, tá tudo lá. E me siga nas minhas redes sociais. E inscreve no canal, ativa o sininho. Toda terça-feira, 11 da manhã, tem aula nova para você, tá bom? Então fica com Deus, um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau!